Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos do triatlon, comunidade aí do ciclismo, os corredores, os triatletas, Mundo Tri Live. Marcos Alac aqui falando pelo Instagram do Mundo Tri, convidado pelo amigo Vaguinho aí, que mais uma vez trouxe a oportunidade de falar um pouco para vocês aí sobre o Training Peaks, uma plataforma de gerenciamento do treinamento esportivo que realmente é o carro-chefe no mundo, é a número 1 do mundo, quando a gente fala em gerenciar o treino, né, é a plataforma mais utilizada aí por treinadores ao redor do mundo todo, uma plataforma americana que tem como sede a cidade lá de Boulder, no Colorado. Os amigos vão chegando na sala aí, beleza? E vamos falar um pouquinho do Training Peaks, né? Acho que hoje o pessoal do triatlon, o triatleta tem como característica ser o pioneiro em quase tudo. O triatleta, de forma geral, na indústria do esporte de endurance, o que a gente vê é que o triatleta é o que está disposto a testar a nova tecnologia. Então, muita gente já ouviu falar aí do Training Peaks, né? Muita gente já de alguma forma passou esse nome, sabe que algum amigo usa, já ouviu alguma coisa com relação às várias métricas que o Training Peaks tem, né? Mas o que é então o Training Peaks? Né? O Training Peaks é uma plataforma, ele é um meio do caminho para gerenciar a prática do esporte. Então ele é o meio do caminho entre o treinador e o atleta. O Training Peaks não é uma metodologia de treino, não é nada disso. Ele é uma plataforma que vai fazer o link entre o mentor e o mentorado, ok? Então, é até muito interessante que o Training Peaks é uma empresa que tem como base lá a cidade de Boulder, no Colorado, e a dona do Training Peaks chama Peaksware. E a Peaksware é uma empresa que apresenta soluções para o que eles chamam lá de prática deliberada, que é um conceito até bem interessante. Eu não sei quem aí já escutou a questão da prática deliberada. O que é a prática deliberada, né? É quando alguém de livre, espontânea vontade tem o interesse de desenvolver uma nova habilidade. Então, duas questões que são bem distintas, mas ao mesmo tempo correlatas, é a música e o esporte. Então, a Peaksware é dona de produtos, soluções tecnológicas para o esporte e para a música. Então ela tem aí o Alfred na música, tem o Make Music, que vai colocar ali o instrutor e o aprendiz ser o meio do caminho, essa plataforma, essa ponte para ensinar a arte, né? Para ensinar o que o mestre detém de ferramenta. Okay? Então a prática deliberada para o Training Peaks, ela acontece em 4 estágios. O primeiro estágio, que eu vejo que muita gente às vezes se perde, é a questão de desenvolver uma meta, um objetivo, né? Então a primeira etapa é a gente, para o Training Peaks, para a Peaksware, que é essa questão da prática deliberada, que é o que a Peaksware faz, produtos para quem tem uma prática deliberada. Então o primeiro ponto para a gente ter sucesso na prática deliberada é ter uma meta específica. Beleza, eu tinha aí o Ironman, que agora foi adiado, mas a gente já tem uma nova data no horizonte, já estamos recalculando rota, tem uma meta específica. O segundo passo é você pedir pinico, né? Pedir pinico é um gesto de sabedoria, então você pede pinico e vai em busca do expert, vai em busca do mentor, alguém que já tenha trilhado aquele caminho e que possa te dar ali instruções para tornar a sua jornada mais sólida. Beleza, então o primeiro objetivo é você ter a meta específica, no segundo você vai em busca do expert, no terceiro você realiza a prática, aquilo que foi prescrito pelo expert, e enfim, no quarto passo você oferece o feedback. Então o Training Peaks vai ser essa ponte onde o atleta vai receber o treino, vai realizar o treino, vai dar o feedback, descarregar o que foi realizado. Inclusive esse é um ponto interessante, essa quarta etapa. Eu vou variar, galera, entre quem tiver pergunta, às vezes pode ir mandando aí também. Eu vou variar aqui entre a minha fala e um pouquinho do slide. Olha aqui a prática deliberada no meu computador aqui, ó. Que interessante. Então é isso. São as 4 etapas da prática deliberada. Primeiro, uma meta específica. Segundo, a instrução do expert, né?
O terceiro, a prática perfeita daquilo que foi prescrito. E o feedback imediato, ok? Então, esse ponto do feedback imediato, inclusive, eu trabalho com Training Peaks, comecei no triatlon lá em 1994, trabalho com Training Peaks desde 2013. Então, passei por vários momentos do treinamento. No primeiro momento, eu passei pelo fax. Eu ia para o calçadão da rua principal na minha cidade para receber o fax do meu treinador, realizar o treino. Aí dava o feedback para mim mesmo nas minhas agendas no papel. E quando eu comecei a trabalhar com o Training Peaks, o feedback era até uma das dificuldades que às vezes a gente tinha como treinador. Fazer com que o aluno descarregasse o treino, jogasse um input ali no Training Peaks daquilo que foi realizado. Isso há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, esse era um ponto difícil da gente conseguir. Hoje isso está muito assim resolvido, não tem mais problema. O que resolveu o feedback imediato? Só a gente pensar, né? É que hoje praticamente todo mundo treina com algum dispositivo Bluetooth. Então quando você termina o seu treino, o Training Peaks conversa com praticamente todas as plataformas. Então quando você termina o seu treino, automaticamente o que você realizou já vai ser enviado para a plataforma, ok? Então, essa questão aí do feedback imediato foi resolvida, beleza? Então tá, então agora a gente vai começar a desvendar um pouco das métricas do Training Peaks, para a gente começar a entender, porque quando a gente entra lá no Training Peaks, a gente já começa a ser esmagado por aquela quantidade de acrônimos, né, que tem ali. Quem já ouviu falar aí do TSS, o IF, a gente ouve muito falar do FTP. Quem já está trabalhando, já treina com Training Peaks, vê ali também o CTL, o ATL, o TSB. Nos treinos você tem lá o PWHR, o VI, o EF. O Training Peaks tem várias métricas para ajudar a gente a quantificar a carga do treino, a entender o que está sendo realizado, a mensurar. Ele vai te oferecer uma infinidade de gráficos para o seu controle, a possibilidade de um planejamento macro, de você já desenhar uma temporada, medir de certa forma o quanto você está treinado, tá? E aí a gente tem as métricas centrais, que são 4 as métricas centrais do Training Peaks, ok? E é até complicado dar essa aula às vezes em uma live, porque o pessoal vai entrando e certamente quem entrar depois já vai ficar um pouco perdido, porque a construção do entendimento de todas as métricas que a gente tem no Training Peaks, ela tem que seguir uma ordem lógica. Se você não entende esse primeiro conceito, pode sim, cara, pode fazer perguntas. Tom, se você não entende o início, a coisa toda vai desandando como um castelo de cartas. Então, a métrica mais importante que a gente tem realmente no Training Peaks, todo mundo já ouviu falar dela, é o FTP. E o que significa FTP? Né? O FTP a gente pode falar em Functional Threshold Power, Functional Threshold Pace, é o limiar. O FTP, na verdade, na literatura, a gente tem um monte de nome para apontar o mesmo instante do metabolismo do corpo, ok? A gente pode ter aí o limiar de lactato, o início de acúmulo de lactato sanguíneo, ok? O máximo de lactato em estado estável, potência, velocidade crítica. Tem aqui nos exames de cardiologista, a gente ouve lá o ponto de compensação ventilatória. Tudo isso para te mostrar, em teoria, o limite metabólico que o seu organismo é capaz de tolerar uma determinada intensidade da atividade física por até cerca de 1 hora, ok? Então, o limiar, ou o ponto de compensação ventilatória, ou o FTP, ou, como eu falei, o início do acúmulo de lactato, todos esses nomes vêm para te mostrar algo que é concreto. Porque é até interessante a gente falar sobre isso, né? Quando a gente fala de zonas do treinamento, cada treinador, às vezes, trabalha com o seu sistema. São vários os sistemas de zona. Isso já mostra pra gente que a zona do treino, ela está mais ligada à percepção do esforço. É algo subjetivo, não tão concreto. Aqui não. Quando a gente fala de limiar, a gente está falando de algo concreto. Aqui a gente está falando do limiar 2, que é o limiar de lactato.
ok? É o momento em que o seu organismo começa a acumular mais resíduo metabólico do que ele é capaz de remover, ok? Então, é o momento em que você vai aguentar tolerar a atividade por, no máximo, cerca de 1 hora. Você vai tolerar sustentar a atividade em estado estável por cerca de 1 hora. Pode ser um pouquinho mais de 1 hora, um pouquinho menos de 1 hora, ok? Então ele, pra gente, é uma referência muito útil para a gente medir a intensidade da atividade, ok? Para a gente medir e rastrear o nosso progresso. Para corrida, para bike, para natação, Wellington, quando a gente fala em limiar, a gente está falando sempre da capacidade máxima de tolerar a atividade por cerca de 1 hora. O conceito do limiar, ele pode ser aplicado para todas as modalidades, tá? Então, o nosso limiar, a gente tem um limiar. Então, a gente já vê aí de cara, né? Que a gente vai ter um limiar de quê? Um limiar para natação. Qual que é o meu limite de pace ou limite de frequência cardíaca para tolerar um nado por cerca de 1 hora? E isso para a bicicleta? Qual que é o limite de watts que eu sou capaz de tolerar para sustentar 1 hora, até cerca de 1 hora de atividade? Qual é o momento no meu organismo em que meu lactato sanguíneo começa a subir e não para mais, ok? Então, a gente tem um limiar para natação, um para bike e um para corrida, ok? E fora disso, a gente também tem aí a questão do input e do output. A gente tem limiar de input e limiar de output. O que é isso? O input é o esforço. Então a gente tem um limiar de esforço muito claro e muito fácil de todo mundo medir. Qual é uma medida que a gente tem do nosso esforço quando a gente está praticando atividade física? A frequência cardíaca, ok? A frequência cardíaca. Então, a gente tem um limiar, a gente tem um limite de batimentos cardíacos que a gente é capaz de tolerar a atividade por cerca de 1 hora. Esse é o limite de input, é um limite de esforço. E aí, a gente já entra num ponto polêmico, que existem várias verdades, a gente pode escolher a nossa e trilhar o nosso caminho, que nós vamos encontrar respaldo para isso, com relação ao limiar de frequência cardíaca. Algumas pessoas, alguns treinadores optam por acreditar que existe um limiar para cada modalidade, no caso da frequência cardíaca. Então, um mesmo atleta vai tolerar a atividade nadando por cerca de 1 hora, na natação 150 batimentos, na bike talvez 155, na corrida talvez 165. Esse seria o FTP de input do cara, né, na natação. Tem treinador que acredita que o limiar de input é único para todas as modalidades. As duas escolhas são válidas e encontram respaldo. O importante é que a gente entenda que esse limiar é o limiar de esforço, ok? E ele está muito atrelado, o limiar de esforço, o input, ele está muito atrelado realmente a quem você é. Porque o limiar, ele é um alvo volátil, ele vai estar sempre se movendo, ok? Não é algo que você descobre e acabou, não. Você tem que estar de olho, mas o limiar de input, o limiar de frequência cardíaca, é um alvo que se move um pouco menos, ok? E o output, o que seria o output? Outro limiar de input também que não faz parte do nosso dia a dia seria lactato sanguíneo. Mas ninguém aí anda medindo lactato ao longo do treino. A gente tem a cinta de frequência cardíaca, ok? Beleza. O outro limiar que a gente tem, o outro FTP que a gente tem, é o FTP de output. Então, quando eu falo input, eu falo esforço, uma medida do meu esforço. Quando eu falo output, eu estou falando uma medida da minha performance, ok? Então vamos pensar, qual é a medida da minha performance na natação que a gente tem aí? O pace. Então, qual seria o pace que eu sou capaz de tolerar na água por cerca de 1 hora? Na bike. Serve pace na bike? Não, gente, na bike não serve pace. Velocidade média na bike fala muito pouco pra gente. O trajeto muda completamente tudo, 20 km descendo, 20 km subindo, o vento. Então na bike velocidade não serve como referencial de output. O referencial de output na bike são os watts,
ok? Então qual que é a quantidade, qual que é o meu FTP, o meu Functional Threshold Power? A gente está falando de output, né? O número da minha performance para cerca de 1 hora. Ah, o meu é 250 watts, ok? Estão acompanhando? Beleza. E na corrida? Na corrida a gente tem o pace. E cada vez mais vem chegando para a corrida também o limiar de output potência. Cada vez mais a gente tem atletas que já estão usando também um medidor de potência para correr. Só que diferente da potência para bike, a potência para corrida ainda é um mistério. É aquilo, né? A tecnologia sempre andando na frente do conhecimento. Se desenvolve a tecnologia e a gente vai lá para tentar entender, correndo atrás, como a gente consegue tirar o melhor proveito daquela tecnologia. Porque diferente da bike, que toda a força que você produz resulta num deslocamento horizontal, a corrida, você pode estar produzindo força e não necessariamente está produzindo esse deslocamento horizontal. Você pode estar correndo, gerando mais watts e subindo. Então, vamos pensar nos 3 limiares que a gente tem aí de output nas 3 modalidades. Na natação, pace. Na bike, potência. Na corrida, pace. Beleza. Então, agora vamos falar dessa questão do ser volátil. Por que não é um alvo que você descobriu e acabou? Porque ele é um número que vai mudar o tempo todo. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, galera. A gente tem que estar atento, porque o limiar de input, ele é um alvo muito mais tranquilo, é um número que vai flutuar muito menos, ele vai flutuar, mas ele vai flutuar muito menos ao longo da sua vida, você estando treinado ou não, porque ele está mais ligado a quem você é. Já o output, esse vai variar loucamente. Vamos dar um exemplo aqui pragmático disso que eu estou falando. Tomar uma aguinha. Ó, eu, Marcos, meu limiar, a minha capacidade máxima para tolerar a corrida por cerca de 1 hora de input, meus batimentos, são 170 batimentos. Hoje, 170 batimentos. Vamos falar que hoje eu estou numa fase em que eu estou super treinado e o meu limiar de output no pace é 4 por quilômetro. 4 por quilômetro, ok? Então, meu limiar de frequência cardíaca, 170 batimentos, input, limiar de pace, output, 4 por quilômetro. Se eu ficar 2 anos sem botar o pé no chão para correr, o meu limiar de input, talvez ele vá baixar ali para 1,65, 1,68, ok? O que vai mudar talvez é que quando eu estou treinado eu aguento segurar 1 hora ou até um pouquinho mais, destreinadaço ele vai cair um pouco e eu vou tolerar um tempo menor. E o pace? O pace, meu amigo, se eu estava em 4 treinado, depois de 2 anos eu estou lá a 6. Então é um alvo que vai estar o tempo todo se mexendo, ok? Isso é muito importante a gente pensar nisso. E o Vissa fez uma pergunta, o que você acha de teste de FTP? Então, beleza. A pergunta do Vissa, ele está me perguntando o que eu acho do teste de FTP no rolo. Beleza, então vamos lá. Como é que a gente determina o limiar, Vissa? Como é que a gente determina o limiar? A gente já entendeu que a gente tem um número mais importante do Training Peaks, a métrica mais importante, que vai determinar o nosso castelinho de cartas, que é o FTP, que é o limiar, que é o ponto de compensação ventilatória. Recebe vários nomes. O conceito a gente já entendeu. Capacidade máxima para tolerar a atividade por cerca de 1 hora. E a gente já acompanhou que existe um número de input, alvo que vai se mover, mas não tanto, esforço, e um número de output, alvo que vai se mover volátil o tempo todo. E agora vem a pergunta, que é a sua pergunta, Vissa. Como que a gente determina esse número? Ok? A gente tem 3 formas, cara, para a gente determinar esse número. A gente pode determinar esse número por meio de um teste de laboratório. E isso é uma coisa que está cada vez mais acessível, né? Inclusive para atletas amadores. No Rio a gente tem um laboratório de performance humana. Aqui você pode ir num cardiologista e fazer um ergoespirométrico, ok? Ali você vai ter os indícios de quais são os seus limiares. Inclusive indícios fortes metabólicos de quais são os seus limiares, porque você vai ter uma coleta direta, talvez a possibilidade de testar um lactato.
Então, o primeiro tipo de situação que a gente tem para poder ir em busca do limiar é o teste de laboratório. Ok, a experiência me mostra, Vissa, fala Vaguinho, que o teste de laboratório que a gente tem à nossa disposição, ele quase sempre é submáximo, porque é uma condição controlada, quase sempre os protocolos são curtos, muitas vezes eles optam por protocolos quando a gente está no médico, porque o médico está com uma outra visão, protocolos de rampa que inclinam, ok? Então isso faz com que primeiro a gente queime a periferia e não o central. Então, primeira coisa, protocolos de laboratório, testes de laboratório. A gente tem também os testes de campo. Beleza, os testes de campo, dentre eles esse que você me falou aí, cara. Pô, o teste de FTP no rolo. São vários os testes de campo que a gente tem para as 3 modalidades. Né? Vários. Na natação você tem teste de 400, tem velocidade crítica, tem 1000. Na bike, vários protocolos. Tem aquele protocolo que é o mais utilizado, 20 minutos. Tem protocolo de 2 de 8 minutos. Tem protocolo de rampa. Tem protocolo de 1 hora. Tem vários protocolos para você realizar no campo, né? na vida real, ok? Na corrida, você tem aí a prova de 5 km, prova de 10 km, ok? Aí o Vaguinho me pergunta, qual teste de FTP eu acho mais acurado? E aí eu levo a minha mente na hora de escolher um desses protocolos para determinar esse número que vai me apontar a capacidade máxima para tolerar a atividade por cerca de 1 hora, para um dos princípios que regem o treinamento esportivo. E qual seria esse princípio? Eu sou igual uma metralhadora, né? Vou respirar. Qual seria esse princípio? O princípio da especificidade. Eu vou tentar encontrar um protocolo que se aproxime um pouco mais do que o cara está treinando para fazer. Beleza? Então, por exemplo, o cara é um Ironman e ele está treinando para uma prova de 180 km contra o relógio. Ok, ele vai fazer um protocolo com 2 estímulos de 8 minutos? Não sei, cara, me parece um pouco curto demais. A chance da gente acabar encontrando um número superestimado é grande. E aí que está o perigo, porque quando a gente começa a superestimar o FTP, cara, a gente começa a tirar as zonas do lugar. Porque as zonas, independente da quantidade de zona que o treinador opte por escolher, 10 zonas, 7 zonas, 5 zonas, 3 zonas, 1 zona, as zonas elas vão estar sempre calibradas em cima da âncora, que é o FTP. Ok? Isso, com relação ao FTP, até uma brincadeira que eu costumo fazer, é que o que eu mais recebo aqui é gente com tal do, eu chamo de VFTP. Sabe o que é o VFTP, galera? VFTP é o FTP da vaidade. Né? O cara vem e fala, pô, meu FTP é 280, mas aí você faz teste de campo, você não acha, você faz teste de laboratório, você não acha, então é o FTP, é o VFTP, é o FTP da vaidade, beleza. Isso é perigoso, porque vai tirar as zonas de lugar, ok? Então falei de 2 formas da gente encontrar aí o FTP do cara, o teste de laboratório e o teste de campo. E a gente tem a terceira forma, que é muito interessante da gente encontrar o FTP, que é você fazer a análise de dados, ok? Por análise de dados, gráficos, pelo histórico do cara, pelas provas recentes. O Training Peaks, você tem ali alguns gráficos que você, por meio do estudo do gráfico, você vai encontrar o FTP da pessoa. Tem ali um gráfico que é um gráfico de pico de potência, peak power. Tem um gráfico de pico de pace. Então você vai pegar e vai pegar um período. Falar, eu quero ver o do Vissa, por exemplo. Vou pegar os últimos 6 meses do Vissa. Né? E aí teve alguma prova no meio desse caminho. Eu vou pegar os últimos 6 meses e vou tentar ver qual foi o máximo que o Vissa tolerou por 20 minutos de watts. Beleza, tem um indício para o FTP do cara. Ok? Para a corrida, como identificar o input e o output? Ok, o input na corrida. Na verdade, o input para todas as modalidades vai ser frequência cardíaca. Output na corrida, pace. Também output na corrida, power. Mas você melhorar o power na corrida pode não necessariamente se traduzir em você melhorar o pace, que no frigir dos ovos é o objetivo
da corrida, ok? Então é isso, a gente tem 3 formas de ir em busca desse número, cara, de ir em busca do FTP, do linear, da métrica mais importante do Training Peaks. A primeira forma é você ir para o teste de laboratório. A segunda forma é você ir para o teste de campo. E a terceira forma é você fazer a análise de dados. Ok? Aí se você me perguntar, Marcos, cara, qual é a maneira que você acha mais adequada? O que você mais faz? Teste de laboratório? O que você mais faz? Teste de campo? O que você mais faz? O que eu mais faço é análise de dados. Ok? O teste, muitas vezes, é bem desconfortável para o atleta e, às vezes, até mesmo desconfortável para o treinador. No sentido de que, às vezes, não cabe na programação. Quando você programa um teste de FTP, o cara já começa a querer fazer um polimento para realizar o teste. Então, ficar testando toda hora vai do discernimento de cada treinador. Mas, e é aquilo também, você está em busca de um número, quando a gente está falando principalmente de output, é um número extremamente volátil. No frigir dos ovos vai ter que passar pela intuição do treinador. Ele vai ter que sentir. Não é um número que, cara, você vai fazer um teste e vai tirar às cegas o resultado do teste como se você tivesse desvendado o mistério. Você não desvendou o mistério. Você tem um indício de algo que amanhã já pode ser diferente. Então, como é que é? A amperagem. A amperagem é alta, né, Bissa? Então é isso, cara. Gente, é isso. A gente está aí com 3 formas na nossa mão para a gente tentar desvendar e descobrir esse número que é super importante, que é um número que a gente é capaz de tolerar a atividade por cerca de 1 hora, o nosso esforço máximo para tolerar a atividade por cerca de 1 hora, que é o FTP, que é o limiar. A gente pode tentar descobrir esse número no laboratório, no campo, ou fazendo análise de dados. Ou o melhor cenário de todos, tendo a possibilidade de cruzar essas 3 informações para tentar encontrar um resultado. Ok? Seria a melhor forma. Beleza, a gente tem outras 3 métricas que estão dentro das métricas centrais do Training Peaks. A próxima métrica que eu vou falar com vocês, todas elas a gente vai ver que estão totalmente dependentes do FTP. A próxima delas é a NP. Para quem pedala com potência, a gente tem lá na bike uma métrica que é a NP, é a potência normalizada. E o que é a potência normalizada, galera? A potência normalizada é uma estimativa da potência ou do pace, normalized graded pace, que você teria mantido se a atividade tivesse acontecido de uma forma estável, ok? Na hora que a gente fala de potência normalizada, eu acho que a brincadeira do trânsito, ela ajuda a gente a tentar entender do consumo do nosso veículo. Vamos pensar comigo. Se eu peguei o meu carro e fui para a BR aqui perto da minha cidade, uma estrada, que eu vou andar 100 por hora tranquilo, de quinta, rotação baixa, o meu consumo vai diminuir muito. O meu quilômetro rodado vai ser muito melhor aproveitado. O meu consumo diminui. Ao passo que se eu pegar o meu carro, ok? E entrar aqui para dentro da minha cidade, que é uma cidade cheia de ladeira, um monte de sinal, toda hora eu tiver que ficar alterando a minha velocidade, acelera, diminui, o que vai acontecer com o consumo do meu veículo? Ele vai aumentar demais. Então a NP, ela vai trazer para a gente uma média dos 30 segundos rodados para apresentar para a gente qual que é o desgaste metabólico da atividade, ok? Quando a gente olha lá a média da potência do treino, a média da potência é aquilo que te move, beleza? E a potência normalizada é o que o seu corpo sentiu para produzir aquele esforço. Então, para a gente, o número mais importante ao final de um treino de bike, que vai mostrar o quanto custou para o seu organismo aquela atividade, é a NP. A NP leva em consideração os desvios para te entregar um número que mostra o quanto que aquela atividade te desgastou metabolicamente. Ok? Beleza? E a NGP? Porque na corrida a gente não tem NP, a gente tem a NGP.
Na corrida a gente tem a NGP, é uma métrica que vai trazer para a gente qual teria sido o pace, quando a gente tem lá no Training Peaks, o pace, se a atividade tivesse acontecido num terreno plano. Então, se eu tivesse treinado no plano, em vez de ter pegado um rolling hills, um sobe e desce, terminei meu treino, encontrei lá, média do meu pace é 5, beleza, mas era um treino com sobe e desce. A NGP 4,48, ok? Exatamente, beleza. Difícil, vamos ver o que ele está falando aqui. Na natação é que muitas vezes as séries... Beleza, vamos falar isso aí. Isso aí a gente... Então tá, galera. Então a gente tem a primeira métrica mais importante, que é o FTP, que é a nossa âncora para as zonas, que é a nossa capacidade máxima para cerca de 1 hora. Agora a gente tem, ao final de cada treino de bike ali, a gente tem a média do treino real que vale para a gente, que é a NP, que é a potência normalizada, que é o número que apresenta o custo metabólico da nossa atividade. Então a gente sabe agora o quanto que a gente é capaz de tolerar por, no máximo, cerca de 1 hora, e a cada treino a gente sabe o quanto a gente usou, beleza? E na corrida a gente tem um número para dar uma equalizada no seu esforço quando o pace foi produzido em um treino de montanhas rolantes, ok? Beleza. E agora então a gente pode começar a falar de intensidade. No Training Peaks a gente tem lá, quem já viu lá o IF? O que é o IF, galera? Então a gente já entendeu o que é o FTP e entendeu o porquê, ao final dos treinos da bike, é tão importante olhar a NP e na corrida a NGP. Na natação é a média mesmo do pace, tá? Exato, a corrida também você tem a NP na corrida, mas é aquilo que eu falei. Para você ter a NP na corrida, você tem que ter o medidor de potência para correr, o que é bem válido. Isso aí, é uma outra medida de output muito bem válida. Isso aqui é uma coisa interessante que ele está perguntando. Ele está me perguntando aqui o seguinte, o Marcos, fala Xará. Xará me perguntou, pô cara, o que ele falou aí é o seguinte, galera, eu tenho um FTP na minha bike, meu FTP na minha bike na rua é 250. E eu sinto que no rolo isso muda. É isso que o Xará está me falando. E ele está me perguntando qual é o percentual que eu tenho que usar para equalizar isso. Porque se eu trabalho com FTP errado, eu estou errando os meus alvos. Aí, infelizmente, eu não tenho uma resposta concreta para te oferecer. Existe uma margem de desvio aí muito grande. Vai depender do rolo, vai depender do atleta, das condições aonde ele pedala. Tem atletas que a gente faz essa equalização no Training Peaks, tem atletas que a gente não faz. Como eu equalizo no Training Peaks? Eu crio 2 modalidades para a bike. Então o cara, toda vez que ele pedala no rolo, ele vai, por exemplo, usar o ícone mountain bike, e toda vez que ele rodar na rua, ele vai usar o ícone bike. Então eu vou ter para ele setado no sistema um FTP de mountain bike e um de bike. Isso caso a diferença seja um valor que eu considere significativo. Ok? Fala, Felipe, como é que tá, cara? Beleza? Então é isso, cara, 2 FTP, você pode usar o ícone da bike. Beleza, galera. Vamos para o IF então agora. O que é o IF? O IF quantos % do seu FTP você usou na atividade. Então, terminei um treino com IF de 0,75 e usei naquela atividade 75% do meu FTP. É o quão intenso foi... Como é que é? O quão intenso foi a atividade. FTP, estamos a falar... Olha só a pergunta do Hugo. FTP, estamos a falar de 95% da média de 20 minutos. Hugo, a sua pergunta, FTP é um conceito mais abrangente. E aí você segue na pergunta, perguntando de um protocolo. Existe o protocolo, galera, de 20 minutos, que é um protocolo muito utilizado, e que esse protocolo você vai medir o máximo que o cara vai lá virar o zoinho por 20 minutos, dar aquela babada gostosa, e aí ao final nós vamos pegar a NP, olha aí a NP entrando, qual foi a NP? E vamos a média, o average power, porque 20 minutos bem estável, ou a NP, e vamos multiplicar por 0,95 para saber, em teoria, qual que é a capacidade do cara para 1 hora. Então, por isso do 0,95, como a gente está em busca da capacidade por 1 hora, o protocolo é 20 minutos, a gente multiplica por 0,95 para ter esse alvo. E o IF, quando a gente termina o treino e a gente vê lá o IF, ele é o referencial
do quão intenso foi a atividade para o camarada em relação ao FTP. Então dá uma olhada aqui nesse slide. Tá lá, ó. O IF é o fator de intensidade. É o quão intenso foi seu treino em relação ao seu limiar. O IF ele vai fazer uma comparação, galera, entre a NP ou a NGP, Normalized Grade Pace, e o FTP. Olha um exemplo claro aí de um treino de bike, por exemplo. O nosso atleta foi lá, treinou, ao final do treino, ele teve lá, ao final do treino, uma NP de 200 watts, o FTP do cara é 265, o IF ao final do treino é 0,75, ok? Então, isso agora é muito interessante, porque a gente começa a criar referenciais, e aí é importante destacar, né? O IF máximo para uma hora é 1. Então, o máximo que a gente pode encontrar em qualquer atividade que dure uma hora ou mais é 1. A gente não pode encontrar uma atividade com mais de uma hora, desculpa gente, com mais de uma hora e IF de 1 ou acima. Porque 1 é o 100% do cara para uma hora, ok? Então, quando a gente fala de IF, é até interessante a gente pensar, galera, porque quais são as atividades mais duras? Quais são as atividades que exigem mais do nosso organismo? São as atividades de IF alto ou IF baixo? É possível uma atividade de IF baixo, de baixa intensidade, ser uma atividade dura? Olha que pergunta interessante. Então eu posso ir lá e fazer uma atividade com IF, por exemplo, 0,6, um IF leve, zona 2, no solo da zona 2, e essa atividade ser uma atividade dura? Sim, posso, porque se for por muito tempo, essa atividade vai ser duríssima. A título de curiosidade, eu entrevistei a Dani Genovese, que ganhou agora novamente, né, o Race Across America, aquela prova que atravessa os Estados Unidos de bicicleta, e o IF do Race Across America foi 0,59. O Race Across America é uma prova dura? Duríssima, para a giraia. Então a gente pode sim. E aí a gente começa a ter referencial, galera. Quando a gente fala em IF, a gente vai ter o nosso primeiro referencial para medir a intensidade das atividades e para os tipos de prova. Então olha lá, a gente tem aqui uma tabela bastante interessante. A gente sabe que um Ironman para um age group, ele vai acontecer no IF entre 0,6 e 0,7. No meio Ironman aí, ó, para elite, tá vendo? Então você começa a ter algumas tabelas que servem pra gente como referencial para a especificidade da prova. Então beleza, galera. Eu descobri, por exemplo, o FTP do meu atleta. Sei que ele tem lá o FTP de 200. Eu vou aqui, olhei, beleza, cara, ele vai fazer o Ironman. A tabela me diz que no Ironman a gente pode andar até, sei lá, 0,75. Ele é um cara que pedala bem, ou é um iniciante na bike. Não, ele pedala bem, vamos apostar as fichas na bike. Pô, vamos testar, vamos começar a treinar, levar para o lado da especificidade, trabalhando com ele em 0,72, entendeu? Então a gente começa a ter um referencial, pô, uma prova, um meio iron. Qual que é o alvo do... o IF 0,8. Estou me fazendo claro? Beleza, vamos ver a pergunta aqui. Quanto você orienta os seus atletas de uma prova, ou sentir o corpo dentro da prova para usar os dados? Mais um parâmetro. Então, isso também é uma pergunta bastante interessante. Eu acho que o conceito do IF ficou bem claro. E a gente tem o IF em todas as nossas atividades do Training Peaks. Ela é a intensidade da atividade, beleza? A intensidade da atividade, ela é um dos lados da equação que mostra pra gente o quanto a atividade foi dura, a carga da atividade. É o lado mais elaborado da gente compreender. Por que é o lado mais elaborado da gente compreender? Porque a intensidade, o percentual, tem que estar medido sobre alguma coisa. Sobre o quê? Sobre o limiar, sobre o FTP. É um percentual, a intensidade, para a gente no treinamento, ela representa o percentual do FTP que foi utilizado ao longo daquela atividade. Tá? E qual que é o outro lado da carga? O outro lado da carga é o mais simples de entender, que é o que torna possível uma atividade de intensidade baixa ser duríssima. É o tempo, galera, é o tempo, beleza? O Marcos me fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou, pô, o quanto que você orienta o cara a ser fiel ou não aos dados em uma prova? Cara, eu falo que para o treinamento esportivo, todas as aulas que eu dou,
Eu tive agora por uma caravana pelo Nordeste, dando esse curso em várias capitais no Nordeste, a arte do treinamento, Training Peaks. É o curso onde, durante 8 horas, eu explico tudo o que a gente precisa para poder explorar o máximo do Training Peaks. Eu tenho ele também disponível online, eu vou falar um pouco mais disso. Que eu tenho sempre um depende no bolso, cara. Com relação ao treinamento esportivo, é ciência humana. O treinamento esportivo é ciência humana. Então, a gente vai ter sempre aquele depende no bolso. Quem é esse atleta? É um atleta profissional que já está totalmente conectado às suas sensações, que já viu muito os números, então é capaz de não ver e saber tudo o que está acontecendo? Ou é um iniciante que muito facilmente pode ser levado pelo ego a produzir números muito equivocados no início de uma prova muito importante para o cara? Entende? Então depende. Agora, se a gente está falando de alguém que realmente quer quebrar uma barreira, quer subir o degrau, eu acho que a gente tem que se cegar dos números. É até bem interessante compartilhar essa história. Uma vez eu estava escutando um podcast, uma atleta americana, agora realmente eu não me recordo o nome, ela contando que ganhou o primeiro meio Iron dela. E ela falou que foi fundamental, determinante para a vitória dela, que na transição o anjo soprou no ouvido dela: cobre a potência, cobre os watts. Hoje vai só com o tempo, vai só com a distância, cobre os watts. Cobriu os watts. Entregou a melhor prova da vida dela e ganhou. E ela, na humildade, em um podcast voltado para o treinamento com potência. Então, a importância do ver muito para não ver. E ela, com humildade, falou: cara, se eu tivesse com os números na minha cara na hora da prova, eu tinha tirado o pé. Porque eu subi o degrau. Então, eu acho que às vezes na hora de dar o salto quântico, principalmente depois que você já escalou um tanto da escada, né, galera? Porque se a escada para você se tornar realmente o mestre da parada tem 10 degraus, até o 8º vai rápido. O cara com 3, 4 anos de treinamento de endurance, talvez ele já chegou ali no 8º degrau. Dali para frente que a coisa começa a ficar mais interessante, né? Então esses saltos, talvez se você tiver limitado pela corrente dos números, você não vai conseguir dar, ok? Então, beleza. Agora vamos falar então da 4ª métrica central do Training Peaks. Falei da primeira, mas muita gente quebra também. Total, Vaguinho, por isso que eu falei, depende, quem é o cara? Para a maioria, cara, vamos seguir o plano. Tem toda uma razão por trás do plano. A gente ainda tem as métricas de performance que hoje não tem como a gente entrar, não dá tempo. PWHR, VI, que vão mostrar pra gente exatamente aonde o cara tem que andar. Que acima dali é muito arriscado, ele está colocando a corrida em risco, a bike em risco. Então, cara, seguir os números. Para a maioria das pessoas, eu gastei uma saliva ali, balanguei um beijo, falando de você quebrar a corrente, de alguém experimentado. Por isso que no treinamento a gente tem que ter sempre o depende. A resposta certa, cara, existem muitas verdades, cara. Todas elas cabem dentro da gente. Vamos escolher a nossa. Ato de fé, cara. Treinamento, a gente tem sempre que lembrar disso, galera. Treinamento é ciência e é mágica. Tem um pouquinho da alquimia ali, do mistério, do salto da fé. Ok? Beleza? Então, a gente falou das métricas centrais aí. A gente falou do FTP, nossa capacidade máxima para cerca de 1 hora. Falamos da NP, que vai apresentar o custo metabólico da atividade. Da NGP, na corrida, que dá aquela equalizada nos morros. Falamos do IF, o percentual, a intensidade, que o limite é 1 para 1 hora, ok? E vamos falar agora da carga. Qual que é a carga da atividade? A carga da atividade é o TSS, é o Training Stress Score. Para quem já usa lá o iPhone no Training Peaks, vem lá como PTE, pontuação de estresse do treino, ok? É a carga do treino. E como é que a gente vai medir essa carga do treino? Beleza? Dá uma olhada aqui na fórmula, para a galera que gosta de fórmula. A carga do treino ela é medida da seguinte maneira, galera. Olha lá. O que a gente sabe sobre o treino do atleta? A gente sabe sobre o treino do atleta quanto tempo durou esse treino em segundos. A gente sabe qual foi a NP do treino e a gente sabe qual foi a intensidade do treino. Ok? E o que a gente sabe sobre o atleta? A gente sabe
o FTP do atleta. E ali 3.600 são os segundos de uma hora. São 1 hora em segundos. E a gente sabe o FTP do atleta. Ok? Então, essa é a fórmula para a gente calcular o FTP. O máximo para a gente calcular o TSS. O máximo de TSS que a gente vai encontrar é 100. É o máximo IF1, 100 de TSS. É o limite do TSS para cerca de 1 hora. Ok? A Nayara está falando autoconhecimento, acho que o balanceamento é tudo. Os números, a PSE é que vão balizar. Cara, a PSE, para o delírio dos cartesianos, dos engenheiros, dos matemáticos, dos contadores, né? Cara, é o que existe de mais concreto, é o que existe de real, é o sentir. Tudo é mediado pelo sentir. Então, no frigir dos ovos, toda essa panagem de IF, TSS, FTP é meio que a fantasia da história. O concreto está no sentimento, que é a PSE. Então, o Supremo, quando tudo começar a descalibrar, quem vai ser sempre o nosso norte maior é a percepção subjetiva do esforço, que para estar bem calibrada, precisa o atleta, na construção dele como atleta, passar por um momento de vida onde ele está colado com os números. Seja ele o pace, a potência, a frequência cardíaca, o lactato, aquele número que ele quer. Claro que a PSE pode enganar, não existem verdades concretas. Na hora da prova você está polido, você está descansado, você está, querendo ir para o combate, você está com um monte de amigo querendo falar que te ama, também te dando tapa na cara do seu lado. Então a PSE pode ser um perigo. Beleza. Então eu mostrei ali para a gente entender a fórmula do TSS. Então o TSS leva em consideração a intensidade e o tempo da atividade, o IF e o tempo. E o limite de TSS que o cara pode encontrar é 100, com IF de 1. Aquela é a fórmula completa. O Training Peaks é uma fórmula de padaria do próprio Training Peaks que eu aprendi no boteco deles lá, que eu vou passar para vocês. Inclusive, em todos os cursos que eu falo, é uma fórmula que vale a pena anotar, porque se você em algum momento perder o arquivo do treino, você muito fácil com essa fórmula, usando a PSE, é capaz de saber quanto que deu de TSS no treino, a carga do treino, o número mais importante de cada sessão de treino, a carga da prova, a carga do treino, é a fórmula do boteco. A fórmula do boteco é IF ao quadrado vezes 100 vezes o número de horas. Então vamos lá comigo. Fiz um treino, eu terminei o treino, meu IF foi 0,6. Eu usei 60% do meu FTP nesse treino. Ok, 0,6 vezes 100, 36 de TSS. Ok? 36 de TSS em 1 hora, vezes 100. Como é que é aqui? Peraí, agora eu me confundi. IF ao quadrado vezes o número de horas vezes 100. Então, beleza, é isso. 0,6 vezes 0,6 vai dar 0,36, né? Vezes 100, 36. Se você fez 1 hora. Se foi 2 horas de atividade, 72. Se foi 3 horas, 100 e pouco. Então a fórmula é IF ao quadrado vezes o número de horas vezes 100. Ok? Então quando você usa essa fórmula, você vai poder chegar no resultado de qualquer atividade. Então, quanto que, por exemplo, agora no meio Iron, fiquei lá 2 horas... 3 horas de treino, vamos falar em 3 horas de treino, um treino já um pouco mais duro, um treino com IF de 0,7, um treino numa intensidade, quase que uma intensidade de Ironman, vamos falar aí, 0,7 vezes 0,7, né, 0,49, 0,49 vezes 100, 49, vezes 3, 150, então essa atividade rendeu para mim 150 de TSS, e aí a gente também tem para cada determinada modalidade, uma carga que a gente já espera que aconteça em determinado evento. E todo dia agora, a cada treino, a cada prova, a gente começa a plotar no gráfico, a carga de cada dia. Então aqui a gente tem o quanto de TSS o cara gerou por dia ao longo do tempo.
aqui no caso que a gente está vendo aqui desse gráfico, qual que teria sido o dia mais duro desse atleta? Ele está aqui, ó, na órbita dos 550 de TSS, ó, tá aqui, ó. Foi o dia mais duro do atleta, ok? E a gente consegue ver claramente que essa construção ao longo do tempo desse atleta, ao longo de um ano, foi muito bem feita. Aqui parece até um Ironman, que o Ironman tem exatamente essa quantidade de TSS, bem perto de 600. Você vê que a carga do cara foi aumentando, a periodização bem realizada, para que ele pudesse chegar no Ironman em condições de tolerar a carga. Então agora, assim como a gente tem um IF típico para cada evento, a gente também tem um TSS típico para cada tipo de atividade. Então tá aí, galera, ó. Beleza, num Ironman, por exemplo, quanto de TSS a gente tem que ser capaz de tolerar para natação? Quanto de TSS a gente tem que ser capaz de tolerar para bike? Quanto de TSS a gente tem que ser capaz de tolerar para corrida? Então a gente tem agora não só a possibilidade, vamos virar aqui, então agora a gente tem não só a possibilidade de modular a intensidade do evento para qual a gente está treinando, por meio do IF, como a gente também tem agora a possibilidade de saber qual que é a carga que eu vou ter que puxar. Então, o quanto que eu vou ter que ir aumentando a carga do treino em um dia, ao longo da semana, para poder tolerar o Ironman, ok? Vamos ver qual que foi a pergunta do vice aqui. O que seria importante logo após as férias, fim de temporada, para começar na base? Beleza, vice, uma pergunta interessante. Ele está me perguntando qual o melhor momento para testar. Eu acho que o melhor momento para testar vai depender muito do discernimento de cada treinador. O cara pode inserir isso, de repente, ao final de cada mesociclo do treinamento. Acabou a base, faz o teste. Vai iniciar o período específico, faz o teste. Isso vai do discernimento de cada treinador. Inclusive, existem treinadores que não testam. O cara vai acompanhar resultado de prova, vai analisar dados. Para quem já usa, por exemplo, o WKO, que é uma plataforma analítica, a inteligência artificial, ele já te dá a previsão do FTP. Você tem um FTP que você coloca, mas ele vai analisando os seus arquivos, já vai te modulando um FTP, e te dá o MFTP, que é o FTP modulado. Tá? Então, com relação a quando testar, está muito na mão do atleta. Muita gente perguntando para mim também essa questão das métricas da natação. É a mesma coisa, né? A gente tem um limiar da natação, a gente vai ter um IF da natação, a gente vai ter um TSS da natação. Só que com relação à natação, galera, a gente entra num imbróglio interessante. Qual que é a questão da natação? A questão da natação é que o FTP fica muito deturpado ao longo dos treinos por conta, por exemplo, do treino de pernada. Quando você está batendo perna, por exemplo, do uso de equipamento. Você tem um FTP, você testou, seu FTP é 1,30 por 100, mas você está fazendo uma série de palmar. Eu, por exemplo, quando uso palmar, tenho a tendência de nadar melhor, meu FTP realmente melhora. Tem gente... geralmente, principalmente as mulheres, por característica de bater um pouco mais de perna, que quando usa a nadadeira, o FTP muda completamente. E o FTP que está setado no sistema é o FTP que você avaliou sem o equipamento. Então, o IF na natação, por si só, vai ter uma tendência de vir mais alto, porque o uso do equipamento, em outra questão do IF na natação. Vamos aos IFs médios, uma coisa que eu não falei na hora que eu estava falando do IF. O IF médio esperado para um treino de bike é 0,7, na média. Ok? Seria a zona 2. O IF esperado para um treino de corrida é 0,8. E na natação, o IF esperado é 0,9, na média. Qualquer coisa abaixo de 0,9 leve para natação, qualquer coisa abaixo de 0,8 na corrida leve, qualquer coisa abaixo de 0,7 leve. Leve em relação à intensidade e não à carga, porque a carga vai ser determinada muito mais também pelo tempo. Então na natação a gente tem que entender, de qualquer forma a natação vem para mostrar para a gente que todas as métricas elas são uma modulagem de uma realidade que vai muito além disso. Então é
é um controle, mas não tem não é aquilo e acabou. Você vai ter que ter a sua sensibilidade, entende? Um outro ponto que faz com que os IFs na natação fiquem muito mais altos é que quando a gente treina na piscina, na hora que o Garmin exporta o treino para o relógio, ele exporta o treino sem os intervalos. Então, é como se você tivesse ficado o tempo todo nadando e atingido aquele pace enquanto você nadava. E sem contar o intervalo. Então, realmente fica muito alto. Frequência cardíaca na natação, qual a sua opinião? Então, na natação, eu não gosto da frequência cardíaca para os atletas que treinam em piscina, porque a faixa vai atrapalhar a virada, vai levar uma preocupação a mais para o cara. Então, me rendendo ao fato de que o TSS e o IF é uma modulagem que me aproxima de um número para medir a carga do treino, mas é modulagem, eu prefiro a do pace. Agora, eu tenho um atleta, por exemplo, o pessoal lá em Petrolina, que nada no rio, e aí eles nadam contra e a favor da correnteza. Se eu tentar usar o pace para me nortear como o balizador do IF e, portanto, o balizador da carga num treino no rio, quando o cara está nadando a favor da correnteza, é a hora de usar a frequência cardíaca. Então, o Training Peaks ainda tem essa possibilidade. Quando o atleta usa o input e o output, você vai ao lado do TSS no arquivo do treino, clica na setinha e aí você vai variar o IF. Você vai ter o IF do input, consequentemente o TSS do input e o IF do output, consequentemente, né, o TSS do output. Então, para essa galera, por exemplo, que nada no rio, eu vou lá e altero para o HRTSS, que é o mesmo caso da galera, por exemplo, às vezes do mountain bike. Eu treino atleta de elite no mountain bike XCO. No XCO, querer pegar o IF pela NP, muitas vezes é furada, porque nos momentos em que ela não está gerando nenhuma potência na bike, está descendo e o input dela está a milhão, dele está a milhão, o meu está a milhão, né? O output, a potência está zerada. Então, a minha opção geralmente é alterar e ver qual está me dando mais carga. E eu toco o barco para frente com um arquivo me dando o resultado de maior carga. Ok? Vamos ver as perguntas. E mesmo com o descalibre após 42 dias do cálculo do TP. Você nas suas médias. Beleza. Cara, eu não entendi sua pergunta, Renato. Você me desculpa, cara. Beleza? E o pessoal que não utiliza o TSS como contagem na natação. Cara, eu acho que está desperdiçando uma forma de quantificar a carga da natação. É uma escolha. Você tem essa possibilidade. Inclusive, na hora que a gente vai lá na PMC, você pode simplesmente excluir a natação para ver a PMC só da bike, só da corrida, não tem problema. Então, agora, só para a gente, cara, eu vou tentar tocar. Flaguinho, se você estiver na sala aí, posso tocar mais uns 20 minutos, cara? Porque aí eu vou terminar falando do gerenciamento da performance e das métricas do atleta, né? Então a gente já entendeu aqui qual que é a métrica mais importante do Training Peaks. Qual que é ela? É o FTP, é o limiar. É a capacidade máxima do atleta tolerar a atividade por cerca de 1 hora. Isso já está entendido. E a gente entendeu aqui que a gente tem uma métrica para medir a intensidade, que é o IF. Ele vai mostrar o percentual que a gente utilizou do FTP na atividade. E a gente tem uma métrica que vai dar para a gente a carga da atividade, que é o TSS ou o PTE. Então agora que a gente consegue ter um número aí para mapear a carga da atividade todo dia, a gente começa a ter a possibilidade, galera, de gerenciar a performance do atleta. Dá uma olhada aí. A gente começa a ter aqui a Performance Management Chart, a tabela de gerenciamento da performance. A gente tem um atleta. Cada pontinho vermelho desse é um dia de treino, a carga do treino. Quanto mais alto, maior foi a carga do treino daquele dia. Ok? E aí, para o Training Peaks, vou virar aqui a câmera, para o Training Peaks, a gente entende que o TSS, a carga, ele é aptidão e ele é fadiga. Só que a aptidão
A aptidão, ela muda devagar. A aptidão leva semanas para mudar, ok? Então, como é que o Training Peaks calcula a aptidão do atleta? Que nos acrônimos do Training Peaks é o CTL.